Então começam coisas assim de guerra, né? Você, cara, aí beleza, o bombeiro chegou às 0 horas, cara, primeira missão, vamos tirar esses corpos daí, e eles levarem, né, os corpos. Aí o bombeiro falou, pô, mas é a guia de remoção, que é o protocolo. Falei, cara, a delegacia encheu d'água, a gente não tem nada de documentação, né? Então você vai anotar aí meu nome, meu RG, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, pô, é guerra. A perda de uma vida é algo lamentável. Sim. Mas um ser humano que chegou num ponto de estar do outro lado da moeda e portar um fuzil, eu acho que ele não quer mais dialogar. A conversa dele encerrou por ali. Eu acho que ele assinou a sentença dele e está esperando alguém executar. Porque o cara que porta um fuzil não é um cara que não tem mais diálogo com ele. O dele, infelizmente, ele tá disposto a matar e morrer e acabou. E não tem conversa com esses caras. Não tem como você chegar pro cara desse e querer prender o cara de fuzil na mão. Porque se ele cismar de revidar, ele mata 4, 5 policiais. Infelizmente, nós tivemos uma perda muito significativa, que foram 4 heróis, né? Tivemos outros 12 baleados, mas tivemos uma perda muito grande e é lamentável sabermos que nós perdemos 4 heróis nessa batalha. Tenham muito cuidado com suas escolhas. Procurem se aprofundar, saber aonde você quer chegar, né? E estudem muito, né? A gente falou também aqui que estudar não ocupa espaço, e podem procurar todos os policiais da cidade, com certeza vão estar abertos, e eu estou aberto a mostrar o caminho que tem que ser seguido para chegar até aqui, e procurem o bem, né? Que isso vai te levar aonde você quer. Fala, família! Sejam muito bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e nós estamos hoje com um convidado mais do que especial. É o nosso amigo José Ricardo Benevides, subtenente da Polícia Militar e atual secretário de Segurança e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto. Com 45 anos, casado, pai de 2 filhos, Benevides é natural de São José e construiu sua trajetória com base em disciplina, compromisso, serviço à comunidade. Técnico em contabilidade, formado em gestão de recursos humanos e pós-graduado em gestão pública. Ele ingressou na Polícia Militar em 2001 e já atuou em diversos setores, como DPO, Patamo, Sala de Operação e Supervisão. Serviu no maior tempo no 30º Batalhão da Polícia Militar, que abrange Teresópolis, Carmo, Subidouro, São José, e também participou da segurança dos Jogos Pan-Americanos em 2007, no Rio de Janeiro. Com mais de 2 décadas de experiência na área da segurança, hoje ele lidera uma das pastas mais desafiadoras da gestão municipal. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Benevides, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast. Cara, quero falar pra ti, é um prazer imenso poder estar recebendo você aqui hoje no nosso podcast. E, Benevides, fala um pouquinho pra galera sobre você, em que você tá atuando, um pouquinho quem é você hoje, mestre. Ô Igor, te agradeço em participar aqui do podcast de vocês, Voz na Cidade. Trabalho muito interessante. Eu gosto muito dessa dinâmica do podcast, eu ouço muito podcast, né? É um papo muito interessante, né? Sou policial militar, estou aí há quase 25 anos na polícia. Atualmente estou como secretário de Segurança da cidade. O prefeito criou a Secretaria de Segurança, me convidou para ser o secretário. A gente está nesse novo desafio aí, estamos há pouco tempo, há quase 3 meses. A secretaria está se montando
e a gente conta sempre muito com o apoio da imprensa. Um podcast desse é muito interessante para divulgação, então agradeço muito a vocês o convite da gente estar aqui. Nada, mestre, que isso. A gente que agradece muito por estar recebendo você aqui, quanto mais como secretário hoje de Segurança Pública do nosso município, que nós sabemos da importância de termos vocês aqui hoje, tá, irmão? O Benevides, fala um pouquinho pra gente sobre a sua vida. Você já atua há mais de 21 anos, né, na Polícia Militar, e nós sabemos que o início da Polícia Militar é algo um pouco complicado, é muita novidade, é muita coisa diferente. Nos seus primeiros anos de farda, quais foram as maiores dificuldades que você passou, irmão? A gente já está quase a 25, entramos em 2001. Já. Cara, tudo é muito novo, a polícia é um mundo muito diferente, né? Até o regime lá é o regime militar. Então, quem nunca foi militar, como eu, entrei com 21 anos para a polícia e não tinha servido o exército, né? Por morar em São José, aqui sempre quem não se alista em outro lugar, quem se alista aqui é dispensado, né? Esqueci o nome que se dá, né? Então, foi meu primeiro contato lá com o regime militar, o sistema de escala de você trabalhar à noite. Então, tudo é muito diferente, né, cara? E o trabalho policial é um trabalho, assim, que exige muito, né? Você sai do curso, é um curso de formação, você passa lá, no meu caso foram 7 meses, assim, é bem intenso. São 7 meses de tempo integral, né? Mais os serviços à noite, mais os finais de semana. Então, são 7 meses bem aproveitados, né? Mas você sai para a rua, assim, com uma missão muito difícil. As decisões são tomadas em frações de segundos, né? Então, você não tá habituado a isso. Então, o início da carreira, graças a Deus, eu tive assim, o privilégio de trabalhar com policiais mais antigos de ótima qualidade, né? Que isso te ampara, eles conseguem passar essa experiência para você, então você consegue pegar essa experiência do parceiro que está do teu lado, né? Mas os primeiros anos são, para todos os policiais, né? São uma adaptação assim, bem diferente. Eu não consegui nem ficar muito tempo nessa, com 4 anos já passei na prova de sargento, aí já comecei a ter outro tipo de responsabilidade, né? Mas é uma profissão muito interessante, muito dinâmica, né? Você sai para trabalhar, não sabe o que vai acontecer, não sabe, assim, não tem como prever mesmo, né? Até o local que você vai trabalhar, você às vezes acha que vai para um lugar, remanejado para outro devido à necessidade. Então, é uma vida, assim, bem diferente, né? Quem entra para a polícia, no começo tem um choque muito grande. Que bacana, que bacana. Eu te perguntei porque teve uma trajetória da minha vida que eu comecei a estudar para a polícia. Eu cheguei numa época a pensar em fazer uma prova para civil. Aí, nesse período de 2021, 2022, se eu não estou enganado, começou muito que o pessoal comentar que ia sair a prova para a PEMERG, vai sair a prova para a PEMERG. Falei, tu quer saber? Eu vou fazer esse trem. Vou fazer para a PEMERG. E eu fiquei um bom período estudando, até teve um curso aqui no município, né? Eu fiz esse curso aqui também. Teve um preparatório, eu fiz esse preparatório aqui, só que eu já tinha feito uns 2 antes. Eu falei, eu vou fazer essa prova só para ver. Só que aí foi passando o tempo. Aí eu fiz 30 anos e eu falei, agora acabou. E apesar que agora acho que a lei mudou, tá para 35, não é isso ou eu estou enganado? Não, na verdade está em aberto. Tá em aberto. O último foi 32 anos. 32. Só que está em aberto, a LERJ tá para aprovar. Então, até o momento, não tem idade, né? Até tem alguns cursinhos fazendo propaganda disso, se eles não aprovarem nada, não tem limite de idade, né? Então, não tem limite? Porque até o momento não tem um limite. Olha só. Então, assim, é só opinião, né? Eu acho que até sair um edital, devem normatizar alguma coisa, mas se hoje abre um edital, hoje não tem um limite, um teto hoje, né? Mas o último foi 32 anos. Pô, que bacana. Eu achei que era até 30.
Mas também já tô mais velho um pouquinho. Hoje eu tô com 33. Não, hoje a cabeça é outra, a vida estruturou para outros lugares. Mas, pô, uma coisa muito interessante que eu achei você falar foi a respeito que você entrou com 4 anos, você passou na prova para sargento, né? Porque Tivemos uma oportunidade, não é sempre que tem essa oportunidade. O Estado do Rio, a Polícia do Estado do Rio, ela não tem um calendário fixo, então ela depende de abrir vagas no quadro para ela abrir provas, porque aqui já tem uma progressão de carreira por tempo, né? Então, é uma das melhores do Brasil, assim, com menos tempo, né? Então, com 6 anos hoje você sai cabo, com 12 anos já sai sargento. Em alguns estados você não sai sargento se você não fizer prova, né? Então, esses estados que o interstício de promoção é maior, eles têm uma regularidade nas provas, né? Aí o policial se programa, pô, tal ano vai ter prova para sargento, eu vou fazer, vai ter prova para cabo, tá? Vai ter prova para oficial. Aqui não tem. Então, tem policiais que não têm essa oportunidade de fazer a prova, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, consegui passar na prova, então adiantei minha carreira, né? Assim, isso te traz muitos benefícios, né? E, consequentemente, traz um benefício para o município, né? Que a gente consegue ter um acesso melhor, então a gente consegue trazer uma estrutura melhor para o município, né? Não só eu pessoalmente que ganho, mas a cidade ganha, né, junto. não, com certeza, com certeza. E você aqui no município representa a gente muito bem, você é muito querido por todos aqui, a galera, eu te conheço como polícia desde a minha infância, quando eu era criança, meu pai falava em você, o Benevides, não sei o quê, por mais que a gente nunca teve muito contato, né, só do oi, tudo bem, mas a gente ouve muito falar de você, pô, ele gosta muito de você, eu falei com ele hoje, falou, ó, o Benevides vai estar com a gente lá. Falou, poxa, filho, que bacana, que bacana. Uma pena que eu não posso ir, senão eu ia lá só para conversar um pouco com ele, cara. Tem mais uma família aí conscrito, que a gente chama, né? Tem um aí caminhando, mais um parente seu lá que... Vai entrar? Não vou falar aqui, não sei se ele quer que fale ou não, mas aí, depois você descobre. Não, depois vamos ter que trocar uma ideia aí nos bastidores aí, que agora eu vou querer saber quem é isso aí. Tem um lá. Pô, que bacana. Caminhando, Que bacana. Bom pra cidade, tem 2 na cidade. Tem 2 na cidade. Não vou falar o nome, não sei se eles querem. Sim. Até porque está no processo ainda, né? Mas está no processo muito adiantado. Então tem mais 2 policiais aí. Uma policial feminina e um policial masculino. Então, Que bacana. A feminina eu acho que eu sei quem é. Masculino não... Tá nesse processo aí. Pra gente é muito importante. A Polícia Militar, de um tempo para cá, tem feito isso, né? Eles chamam assim de polícia de proximidade, né? Então, o policial, eles procuram deixar o policial trabalhando na cidade que ele mora, porque ele tem um pertencimento maior, né, pelo município. Então, e aqui não é diferente, a gente tem vários policiais aqui da cidade que os caras são pau para toda obra, né, cara? Estão na folga, mas estão ligados, estão dando informação, estão indo junto, então a gente ganha muito com isso. O cara, quando ele está de serviço, ele tem essa pegada, né, mais firme por ser do município. É um privilégio nosso que somos policiais e moramos, que a gente trabalha pra gente mesmo, pô, né? Você tá mantendo uma coisa que você usufrui todo dia, pô. Então, pra gente do município é muito importante esses 2 entrando. Show de bola. Vai dar uma fortalecida Sim, na sim. nossa polícia, que bacana. E nada melhor do que os de casa para saberem dos problemas, né? Porque a sua casa você conhece como a palma da sua mão, né, Benevides? Então, assim, não tem essa desculpa que eu vim, eu não sei quem é, eu não sei ali, você conhece todo mundo. Até para abordagem, você aborda as pessoas com um pouco mais de conhecimento sobre o que ela é, sobre o que trabalha. Então, você, às vezes, não perde muito tempo com as pessoas de bem. Porque você vem de fora, não tem como você diferenciar uma pessoa... Aqui, assim, em sua maioria a gente conhece, né? O cara de vista tem aquela... Você viu um cara estranho num carro estranho, já te acende um... ligado, né? Não é um paro para uma abordagem, mas é um sinal de alerta. Opa, quem é? Vai se observar com outros olhos. O policial que vem de fora, para ele, é todo mundo igual, né?
O cara às vezes não conhece o prefeito da cidade, não conhece o vereador, não conhece ninguém, pô, nem o padre da cidade às vezes o cara conhece, né? Os pastores. Então, assim, ele é muito cego, né? Então, o policial da cidade já entra com uma vantagem imensa, pô. Né? A credibilidade de informação, né? Pô, você é morador, tem um policial aqui que você nunca viu. Você veio para falar uma coisa com ele, você não tem nem como chegar, não, né? Então, você tendo um amigo que é policial, é muito mais fácil. Pô, ó, não sei, lá tá uma parada estranha, assim. E essas informações, às vezes, assim, por menores que sejam, e para gente que já tem outras informações, a gente monta o quebra-cabeça. Então, às vezes, num bate-papo, a gente colhe alguma coisa que você consegue montar um quebra-cabeça maior, né? Não, com certeza, com certeza. Por isso que é muito importante a participação da população porque a população às vezes tá observando coisas ali que infelizmente vocês não conseguem suprir tudo, não são onipresentes, porra, não conseguem estar em todos os lugares. Então tem alguns contatos em alguns acontecidos que às vezes é só dar um toque e falar, ó, isso aqui não tá legal. Então dá uma olhada assim com um pouco mais de atenção aqui, o fulano tem participado de algumas coisas aqui no bairro que não tá fluindo. Então, você já tem, às vezes, uma denúncia, já teve outros antecedentes com a mesma pessoa, já tem outros problemas, já começa a se atentar e se programar um pouco melhor. Pô, bacana, o Benevides. E deixa eu te fazer uma pergunta, mestre. Você falou aí, a gente estava falando sobre o início da sua carreira. Eu sei, você é formado em contabilidade, em recursos humanos, em gestão pública. O que isso agregou à sua profissão? Cara, tudo que a gente aprende é válido, né? Pô, eu sou bem mais velho que vocês aqui, né? Tu já falou tua idade, tô com 45, caminhando dos 46. Eu fiz curso de informática em 94, em Petrópolis, na EPAC, era uma escola, não existe mais, uma escola de informática. Pô, a gente não tinha internet lá, a gente estudava sobre internet. A gente não tinha um mouse, era tudo comando, né? Então comecei o curso com 14 anos. Cara, naquele momento eu acabei o curso e não fui trabalhar na área, até porque eu já tinha 15 anos. Mas isso tudo vai te abrindo portas e abrindo tua mente, né? Então, tudo que se aprende, cara, a gente fala, né? Não ocupa espaço, né? Aprender não ocupa espaço, né? Conhecimento é a única coisa que tem de baixo. Pô, cara, Então, dentro da polícia, todos os cursos que foram aparecendo que eu pude fazer, eu fui fazendo. E alguns cursos, por exemplo, o Recursos Humanos, pô, para a polícia, assim, eu fiz, não tinha assim, essa noção, né? Mas, real noção. Mas, pô, a ferramenta humana, em qualquer empresa, ela é importante demais. E na polícia, então, cara, você saber como lidar, saber valorizar a ferramenta humana é importante demais, né, cara? E a polícia, ela sofre uma pressão muito grande, né? A pressão psicológica muito grande. Então, tem várias campanhas aí dentro da corporação, né? Porque tem vários casos de policiais com depressão, vários casos de suicídio de policiais devido ao estresse, né? O estresse, ele te leva a essas consequências. Então os gestores têm que ter essa habilidade de lidar com o humano, né, cara? Entender, filtrar se o cara tá com dificuldade ou não. Então, esses cursos, apesar de não serem diretos para a corporação, né, mas tem sua validade muito grande, né? Acaba te trazendo uma bagagem, uma estrutura melhor para lidar com tudo isso, né? Não, com certeza, com certeza. E o conhecimento, como você disse, o Benevides, nunca é demais. Eu acho que o copo nunca pode estar meio cheio, nunca pode estar meio vazio, sempre meio cheio, para você estar conseguindo sempre absorver mais informações, sempre estar com a cabeça aberta. As coisas ruins a gente descarta, o que é bacana a gente recebe, tá? Isso é muito importante. Eu perguntei a questão das profissões,
pensando no seguinte: às vezes você lá dentro, a profissão X te dá vamos dizer, não é que é, uma regalia em tal coisa porque você já tem uma formação a mais. Eu pensei que poderia agregar algo a mais na profissão. Nesse caso, não. No meu caso, não. Hoje a Polícia Militar, ela mudou há alguns anos, alguns poucos anos, né? A porta de entrada é por praça, meu soldado, né? Formação nível médio, né? Algumas outras coisas lá. E para você entrar para o oficialato, você fazia a prova da UERJ, já entrava como tenente. Aí, alguns anos para cá mudou, você tem que ter o direito, que é o pré-requisito. Diminuiu o tempo de formação, que eram 3 anos, caiu para 2 anos. Então, hoje, quem tem o direito tem essa prerrogativa, mas na hora de entrar, não adianta você estar dentro e fazer o direito, você não vai ter isso aí. Então, algumas formações realmente são bem aproveitadas na polícia. Mas no meu caso não, no meu caso foram os cursos internos mesmo, que eu fui fazendo os cursos internos da polícia e que foi me abrindo algumas portas, né? E a gente foi crescendo dentro da corporação mesmo. Pô, que bacana, que bacana. E a gente comentou sobre um assunto agora que me fez lembrar quem é a pessoa, quem é o cara, quem é o nosso garoto que tá vindo aí. Agora foi só esse comentário aí, eu me liguei. Ele já conversou comigo sobre isso, é um moleque incrível. Gosto muito dele. E, irmão, deixa eu te falar, você tá desde 2001, há mais de 25 anos, né, na Polícia Militar. Qual foi o acontecido que mais te marcou nesse cenário? Cara, a enchente de 2011, aqui na cidade. Claro que você foi falar assim, tem coisas muito emotivas que a gente fez. Tinha pouco tempo de formado, a gente teve uma ocorrência com umas crianças que os pais maltratavam, deixavam abandonadas dentro de casa. Essas crianças também assim, foi uma parada que marcou muito, foi logo no início da carreira. Isso foi até tema do Fantástico um tempo depois, porque os pais adotaram as 3 crianças, né? Um único casal, né? Adotou logo as 3 crianças. Geralmente é mais comum que se adote uma, né? Isso foi até matéria de televisão depois. Mas então ali, no início da minha carreira, ele marcou bem. Você vê uma criança maltratada, é muito triste, né? Toda coisa que você faz com criança, com idoso, isso sempre marca. Mas a enchente de 2011 foi um crescimento muito grande, profissional. E ali não tem como não marcar. A enchente aconteceu, eu estava saindo de serviço, era meu dia de sair de serviço, e a enchente aqui chegou, né, 6 horas da manhã, por aí, né, que chegou a água aqui. Então não saí de serviço, né, continuei, e assim a gente ficou ali por mais 5 dias ininterruptos, até que chegassem forças de fora, né. Assim, toda a guarnição que estava comigo foi 100%, mas um nome que, assim, marcou muito foi o do Ventura, né? É amigo nosso, né, em comum. A gente trabalhava junto nesse período e, assim, a gente foi um dos primeiros da cidade, talvez fomos o primeiro, né? A gente não consegue saber, mas a gente pegou uma moto que a gente tinha da polícia ali, a gente saiu, a gente conseguiu sair do DPO, a gente foi para Sapucaia para pedir um reforço. Aí quando cheguei em Sapucaia, eu consegui um telefone, liguei para o batalhão. E o capitão que me atendeu lá falou, eu passei a situação aqui, ele falou, nós aqui estamos assim, 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 né, um cenário pior do que o nosso até. E falou, vocês... não com essa, mas vocês se viram aí que a gente se viram aqui. Dá o jeito de vocês que a gente não tem como apoiar vocês. E, caramba, beleza. Fiz contato com o batalhão de Petrópolis. A resposta foi a mesma. Petrópolis também foi abalado. Eu fiz contato com o batalhão de Três Rios. E lá a gente teve o primeiro apoio. Então um policial
que foi morador da cidade, hoje já é falecido, o Alexandre Mansur. Ele era chefe da guarda municipal lá na época. E ele fez um contato com o bombeiro de lá, e o bombeiro de lá foi o primeiro a chegar aqui. Mas isso, assim, era umas 10 horas da manhã, talvez, que eu consegui sair, né? Esse bombeiro chegou às 0 horas aqui, a primeira equipe de bombeiro, né? E com isso, a gente foi lá, conseguiu esse apoio. O prefeito à época era o Adilson Faraco, e o DPO nosso era ali no pátio, a prefeitura era a cooperativa, e o DPO começou a encher d'água. Não encheu muito, não causou maiores danos, mas a gente saiu dali, foi lá para a cooperativa, e a gente ficou junto com o prefeito lá, que ele estava lá, e o prefeito falou, vocês conseguem um rádio de apoio? O rádio nosso depende de energia elétrica, não tinha. Mas então a gente conseguiu sair de moto. Isso que eu acho que a gente foi assim, a primeira autoridade a sair da cidade naquela hora e pedir um socorro. Aí a gente voltou, a gente foi lá, fez esse bate-volta lá, fez o contato e voltou para a cidade. Aí começou a aparecer alguns corpos, né? Apareceram 6 corpos aqui. E a gente tem um protocolo nos dias normais de o que fazer com o corpo, né? Tem todo um protocolo a ser seguido. Só que a gente estava numa tragédia, né, cara? Já não tem mais protocolo. Não tem mais protocolo. Aí a gente fica, pô, o que você vai fazer? Então, eu tinha uma picapezinha estrada, que era um carro que a gente estava conseguindo se locomover minimamente ali, para fazer o patrulhamento. Os corpos. Aí você vem, cara, o que a gente vai fazer? Vamos tentar identificar do melhor jeito possível, mas a gente tem que enterrar, não vai deixar aqui apodrecer, né, cara? Então começam coisas assim de guerra, né? Você, cara, aí beleza, o bombeiro chegou às 0 horas, cara, a primeira missão, vamos tirar esses corpos daí, e eles levarem, né, os corpos. Aí o bombeiro falou, pô, mas é a guia de remoção, que é o protocolo. Eu falei, cara, a delegacia encheu d'água, a gente não tem nada de documentação, né? Então você vai anotar aí meu nome, meu RG, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, pô, é guerra. E, cara, realmente, né? Então, assim, e foi acontecendo coisas que, assim, que nunca tinham acontecido, né? Isso já era 0 hora, né, quando vieram buscar os corpos, mas durante o dia foram aparecendo algumas coisas. E o Ventura foi o parceiro ali de toda hora, né? A gente partiu para Jaguara. Só que até chegar a Jaguara foi uma luta, né? A gente não tinha acesso na Ponte Preta, não tinha acesso na Ponte Branca, tudo muito alão. A gente conseguiu chegar até Jaguara. Aí, não sei, 2 horas da tarde, talvez, um horário assim. E muita gente foi para Jaguara, porque Jaguara é um local que a enchente não foi, né? Um local onde o rio não passa próximo, é mais alto, né? Então o pessoal queria abrigo no colégio, fazer comida, né? Só que não tinha autorização, né? Então, assim, são tudo coisas muito novas, coisas inéditas, né? A gente não, pô, é caso de necessidade, pô. Vamos abrigar o povo no colégio, né? Então, tinha até merendeira que tinha chave, ou professoras, né? Mas eles estavam naquela dúvida, né? Porque, na verdade, todo mundo fica meio, né? E aí, o que eu faço, né? Não, aí a gente foi lá, não, vamos abre a escola. Então, acolheu o pessoal na escola. Então, foram acontecendo coisas que marcou muito. A gente cresce, né? Como ser humano, como profissional, né? Então, a gente conseguiu ali, durante esses dias, o único braço do Estado era a gente. Aqui até hoje não tem bombeiro, né? Não tinha SAMU, não tinha Defesa Civil, né? Tinha o município, né, com os funcionários, mas não tinha ninguém especializado. O braço do Estado ali éramos nós. Aí entra os policiais da cidade, né, cara, que ficaram junto, que a gente foi trabalhando. Aí depois de 5 dias começou a chegar ajuda de fora. E a prioridade foram outros locais, porque
A gente aqui não teve vítima nossa, né? Então, Teresópolis foi horrível, Petrópolis. Então, as prioridades foram lá e até o acesso aqui era ruim, né? Até o pessoal chegar. Então, esse episódio de 2011, assim, foi um dos mais marcantes de crescimento, né? Foi um episódio muito, muito marcante pra gente. O Benevides, de fato, 2011 foi uma coisa muito complicada. Na época, o meu pai estava como presidente da Associação de Moradores da Barrinha, então a gente veio para dar um apoio, para dar uma ajuda à galera ali. Ele ajudou até retirar o pessoal das casas, que na época ele tinha uma picape 4x4, então isso ajudou muito. Os trilheiros, né, cara, fizeram Ajudaram. um diferencial nessa época. Te falando, o carro que eu tinha, uma picape estrada, né, ela se locomovia bem, então ajudou muito. Então, quem tinha uma 4x4 igual o teu pai aí, pô, ajudou demais. Pô, fez. Então, assim, a gente veio... Nessa época, eu estava com a minha mãe em Teresópolis. E eu fiquei um bom tempo, eu morei 10 anos em Teresópolis, e eu tinha muitos amigos lá. E eu tinha alguns amigos do Campo Grande. E Campo Grande foi ali uma tragédia, uma das mais pesadas, né? E eu tinha frequentado Campo Grande algumas vezes. Aí tinha uns amigos que falaram, pô, irmão, a gente perdeu alguns familiares lá no Campo Grande, e dá um pulo para dar um apoio lá. Eu falei, não, vamos embora, pô. E os trilheiros foram os que mais ajudaram naquele momento, porque ninguém passava para lugar nenhum. Então, nós carregamos água, alguma coisa de alimento, mas o principal, eu lembro que era bem no início, bem recente, tinha acontecido, lá foi na madrugada, né? Então, aqui a gente ainda recebeu de manhã, a gente teve essa vantagem, o dia já estava clareando. Como lá foi de madrugada, às 10 horas da manhã, 11 horas, que a gente começou a entender o problema. Entender, tipo assim, porque a cidade ficou sem luz. Então, você não tinha nem televisão para entender o que estava acontecendo. Quando a gente começou a normalizar as coisas, que a gente começou a ver a gravidade, porque até então era uma chuva. A gente não tinha visto cabeça d'água lá. Então, assim, quando a gente viu o tamanho do problema, quando eu cheguei em Campo Grande, eu tomei um baque, assim, mas tão grande. Claro que depois teve os acontecidos, a gente viu, infelizmente, muitos corpos. Eu ajudei o máximo que eu pude em questão da trajetória de água, de tudo mais. Isso daí a gente fez um bom suporte lá. A gente uniu mesmo a galera, tinha lugar que tinha corrente humana para chegar água até algumas casas que a galera ficou ilhada, não tinha como, não tinha o que fazer. Mas você pensa num bairro, assim, populoso, porque era meio que uma comunidade, né? Sim. Eu fiz muita ocorrência lá. Em Campo Grande? É. Olha só. E aquilo sumiu. Sumiu. A gente chegou, não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha nada. O Tosse desceu, se lambeu tudo. Eu falei, que porra é essa? A gente teve aqui mês passado, maluco. E, tipo assim, levou mais, sei lá, 1000 casas, não sei. Mas foi uma coisa, assim, absurda. Campo Grande. Foi, assim, um bairro que também mais marcou em Teresópolis, foi o Campo Grande. Desfigurou, né? Tinha um bairro que acabou o bairro. É estranho demais. De lama ali, assim, tem lugar que subiu uns 10 metros de lama. Foi coisa absurda, portanto, tem corpos que nunca foram achados até hoje. E olha que morreu muita gente. A gente via, às vezes, tipo assim, a galera lá andando, ajudando, daqui a pouco tu viu um braço pra fora da terra. Aí a única coisa que eu podia fazer pra ajudar ia lá falar que o bombeiro tem um braço lá, tem um tal lugar lá, aparentemente tem outra pessoa. Então, dá uma atenção lá. Porque aí eu via alguns trilheiros ajudando, botando na moto pra carregar. Eu tava a pé. Até porque eu não tava de moto, eu tava com a galera nossa a pé. Então, assim, a gente ajudava no que podia, mas eu vou falar pra ti, e naquele momento, hoje, talvez poderia ser diferente. Naquele momento, eu não tinha um estômago, acho que, suficiente pra botar nas costas e carregar, não. Não tinha. Sim, porque tem alguns amigos que eu via carregando um no braço, outro na perna, trazendo lá de dentro, tentando montuar tudo num canto para depois tentar identificar quem era quem. E eu não tive esse... Claro que a gente passava, tava tudo do lado, não tinha jeito, e falou, tem que ajudar, quem tá vivo vão ajudar. Quem morreu, infelizmente, desculpa, mas não tem mais o que fazer. Então, assim... Chega no estágio desse aí, né? De ajudar quem tá vivo. Ajudar quem tá vivo. É uma loucura, né? Já tá todo mundo ali danificado, mas agora a intenção, ouvir um barulho, pode ter soterrado, às vezes pode ter alguém ainda vivo, então os bombeiros estavam tentando revirar, tentando achar alguém ainda com vida. Então, nesse momento, a gente estava ali disposto a ajudar e levar os alimentos para quem precisava, porque aí você faz ideia do tamanho que foi o problema que você participou. Mas foi só nisso dali. E eu sei que esse 2011 aí, cara,
foi de doer o peito. Eu falo pra ti que eu começo a lembrar de algumas cenas que dói. Dói. Hoje a gente tem família, filho, a gente tem as coisas. Tem família que foi embora todas. Eu conheci uma menina que ela perdeu 16 pessoas da família, incluindo o pai, a mãe, irmãos, avó, tio. E ela sobreviveu porque ela não estava em casa. Quando ela chegou, acabou. Ela viu assim, um cenário que ela foi nascida e criada. Imagina, eu perdi tudo e perdi a minha família. Eu tento imaginar o que é o psicológico dessa menina. Dela, né? Não. Porque a gente está falando de Campo Grande, que é um bairro que a gente viu o bairro e depois não viu mais. Mas imagina a tua família, que tem... Uma coisa é tu perder tua casa, tudo tu reconstrói, tu dá um jeito. A questão hoje dos bens materiais, tudo a gente dá um jeito. Agora você chega e você perder tudo que você tem, que são as pessoas próximas a você, as pessoas que te amam, que cuidaram de você, que participaram da sua infância, participaram da sua vida, teu pai, tua mãe, tua avó, teu irmão, teu tio. O psicológico, só Deus sabe o que vai acontecer com essa... E ela era tipo assim, era uma menina, pô. Tinha uns 14 anos, 15. Não tinha maturidade nenhuma. Eu acho que, na verdade... Eu acho que, na verdade, o Benefício, para ser sincero para ti, eu acho que nem a gente tem maturidade. Porque eu tenho 33 anos, vou falar pra ti, se eu chego, eu vou fazer uma viagem, eu volto, eu perdi meu pai, minha mãe, a minha esposa, meu filho, tudo numa porrada só, acho que acabou, pô. Não faço ideia de como, não tem como você imaginar um trem desse. Não tem. Não tem, acho que a gente não tem maturidade psicológica pra isso. Não é preparado pra isso nunca, né? Não tem como. Não tem. O cara que tá preparado pra isso, desculpa, ele é um monstro, ele não pode ser humano, não. Ele não tá bem, não. Irmão, mas vamos parar de falar um pouquinho de tragédia, vamos melhorar esse cenário aí. Fala, família, nós estamos aqui no Voz na Cidade Podcast e chegou aquele momentozinho especial. A gente estava num bate-papo aqui muito, muito bacana com o nosso amigo Benevides, falando um pouquinho sobre segurança pública. E olha só o que o nosso amigo Júnior do Milas Massa mandou aqui pra gente saborear aquela pizza divina que você já conhece, já acompanha aqui no nosso podcast, hein? Família, você que não segue o Milas Massa, vale muito a pena você acompanhar a melhor pizza delivery do nosso município. É isso aí, Júnior. Muito obrigado pelo carinho, irmão. Tamo junto, hein? Eu sei que você hoje é a maior liderança, vamos dizer, se não for a maior, é uma das maiores, vamos falar assim, porque eu não sei quais pessoas estão envolvidas nessa parte da segurança pública do nosso município, tá? E eu sei que para você se tornar líder de algo é um processo. Você vai adquirindo conhecimento, você vai estudando, vai se portando de forma que um líder tem que se portar, porque poucas pessoas nascem para ser líder. Muitas querem liderar, tá? Mas poucas pessoas nascem para ser líder. Até mesmo porque, Benevides, eu sempre falo, o poder não pode ser dado, ele tem que ser conquistado. Para você estar no topo ali de uma liderança, cuidando de outras pessoas, é porque aquelas pessoas acreditam em você, é porque você tem um diferencial, tá? E eu sei que você participou aí, você teve na Patamo, você teve em diversos setores da PEMERG, da Polícia Militar. Quais desses setores hoje mais te ensinou, mais te levou para o caminho da questão da liderança? Quando eu passei ali, eu senti dificuldades, eu senti a necessidade que naquele momento eu precisava liderar algo, então isso foi amadurecendo, foi melhorando um pouco mais. Teve um pouco disso ou foi ao longo da carreira mesmo, de pouco a pouco? Não, teve de tudo um pouco, né? Você está falando, para você estar à frente, você tem que ter um diferencial, né? Você falando aí, me recordei de tempo de escola, né? E eu e minha irmã, a gente sempre se destacou, assim, em questão de notas. Minha irmã teve até há poucos dias com vocês aqui, a Kátia. E às vezes você escutava de alguém, não, pô, mas você nem precisa estudar, tuas notas sempre boas. Porra, mas eu tinha estudado pra caramba pra estar ali, né? E assim, pelo contrário, eu tenho dificuldade. Às vezes tem que ler 2, 3 vezes para poder entender legal. Eu não tenho essa facilidade que tem gente que tem uma facilidade. Mas tudo isso é muito trabalho, né, cara? Muita dedicação. Tudo que você se dedica, é natural, né? Que
Você se dedicou, você vai colher o fruto. vai colher, né? Você está falando, liderança, né? A gente tem uma hierarquia na polícia, né? E isso, assim, te facilita um pouco a liderar, né? Mas não é o suficiente, né? Igual eu fui privilegiado de fazer uma prova, um pouco tempo de polícia, que me trouxe uma hierarquia, assim, dentro da polícia é pequena, né? Mas, assim, mediante a tropa em si, né, da rua, você já começa a ter uma liderança ali. E sempre procurando muito conhecimento, né, cara? Sempre estudando muito. Os serviços que a gente vai fazendo, todos eles trazem um conhecimento, né? Eu tive um período no Patamo. O Patamo é uma tropa de elite, vamos dizer assim, dentro do batalhão, né? Que é uma tropa de choque. Tiver um assalto a banco, por exemplo, vai acionar o Patamo, né? O Patamo ele tem mais liberdade de trabalhar, de incursar. Ele não tem aquela cobrança do rádio que está te mandando para uma ocorrência de acidente de trânsito. Então você tem mais liberdade. Então o serviço de Patamo te ensina muito, né? Muito. Serviço administrativo que eu trabalhei te dá bastante conhecimento, né? Da parte burocrática da polícia. E, assim, um aprendizado. Eu trabalhei bastante tempo na supervisão. A supervisão, né, você tem que tomar decisões, né? O policial já toma decisões a toda hora, né? Então, até a gente falou há pouco do estresse do policial. Você tomar decisões te causa um estresse, gera um estresse, né? Às vezes acha que estresse não, tem vários fatores, né? Mas a tomada de decisões, ela te gera um estresse muito grande. Então, o supervisor, o policial já tomou a decisão dele, não conseguiu chegar a um consenso e recorre ao supervisor. Então, você tem que dar uma palavra final para ele, né? Então, a supervisão, ela te ensina muito, né? Te ensina muito. Então, você vai passando por vários problemas. Porque o supervisor, a gente falou que o 30º Batalhão, ele abrange 4 cidades, né? Teresópolis, onde é a sede, São José, Carmo e Sumidouro. São 4 cidades. Então, o supervisor, ele faz essas 4 cidades. Então, no dia que ele está de serviço, ele é o cara que ele faz a supervisão de supervisionar, se está tudo certo, mas também é o cara que dá a decisão final, né? Então, você passa por problemas de 4 cidades ao mesmo tempo, né? Você está lá em Teresópolis, o cara de Sumidouro, estou aqui com uma situação... Aí você tem que se imaginar lá e viver aquele momento lá e tomar aquela decisão. Então, a supervisão, cara, ela é uma aula, né? Assim, é muita responsabilidade, né? É um trabalho, assim, muito cobrado, muita responsabilidade, mas te traz muito conhecimento, né? Eu fui muito feliz por poder os comandantes me darem essa missão, né? Porque você está na supervisão de oficial, você representa o comandante do batalhão, né? Então, você está na rua representando o comandante do batalhão. Então, isso é uma responsabilidade gigante, mas te traz uma bagagem muito grande, né? Para a carreira do policial é fundamental, né? Então, entre os policiais aqui, policiais militares, né, da cidade, não digo que eu tenho essa liderança, mas eu tenho, assim, amizade com todos eles, um respeito mútuo, né? E então todos os problemas não importa se estou trabalhando aqui ou não, a gente sempre chega a um consenso juntos, né? Falando, fiquei muito tempo trabalhando fora daqui, apesar da supervisão também alcançar aqui, né? Mas eu sempre estive muito presente, né? Muito presente na cidade.
Então, sempre na minha folga tive sempre com os policiais aqui. E a gente tem várias forças, né? Tem a Polícia Civil, que a gente não tem assim não tem gerência nenhuma, na verdade, né? São duas forças. Até uma coisa assim bem peculiar do Brasil, né? Não sei se tem esse conhecimento. Só o Brasil e a Guiné-Bissau que tem a Polícia Civil e Militar. Nos demais países é uma polícia só. Tem a polícia descaracterizada como a Polícia Civil, né? Assim, o serviço não muda muito, mas é uma corporação só. E isso facilita o entendimento entre as duas polícias, né? A gente tendo essas duas corporações aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa que atrapalha. Mas isso já foi levantado por alguns de mudar, mas assim, está muito enraizado, né? Então, para você fazer essa unificação não é fácil. Eu também não sei a melhor forma de fazer essa unificação, mas se fosse uma corporação só, seria muito mais fácil. Você somaria as forças muito mais fácil, né? Então, hoje são duas forças diferentes, você faz uma parte, a Polícia Civil faz outra, então, e vai setorizando até o processo ser montado, desde o momento que você prende um cara. Então, o policial militar prendeu, que levou para a delegacia, o policial civil montou o processo, que manda para o judiciário, que é o fórum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e assim como outros países, você tem um processo que até o promotor, que no nosso caso aqui é um promotor, né, é um capitão da polícia, né? Então, assim, o processo ele anda mais fácil, sem perder detalhes, né? Mas isso é uma questão de... A gente está aqui, a gente não vai conseguir mudar isso, né? Mas só para a gente contextualizar, e isso traz dificuldades que, por exemplo, a Constituição fala que a Polícia Civil, a Polícia Federal, é quem tem que fazer a investigação, né? Então, os crimes de tráfico, por exemplo, é da Polícia Civil e da Polícia Federal. Porque a Polícia Militar ela anda fardada, com a viatura caracterizada, com um giroflex ligado, porque ela é uma polícia preventiva, ostensiva, para trazer aquela sensação de segurança. Você vê a polícia, né? O termo sensação de segurança também, às vezes, porque pode trazer, é uma falsa. Não. A sensação de segurança é você ter a sensação. Porque uma coisa é a gente saber aqui que tem policiais na cidade hoje de serviço. Outra coisa, quando você sai aqui, você passa ali embaixo, tem uma viatura parada ali com o giroflex ligado, você está vendo o policial. Você passa na Jaguara, tem outra viatura lá. Então, aquilo traz para a gente, isso é humano, é normal, essa tranquilidade. Então, a Polícia Militar, por isso que ela é desse jeito, mas acaba sendo fracionado os serviços, né? Se fosse uma corporação só, funcionaria melhor. Mas aí é um papo que a gente não é nós aqui não somos nós aqui que vamos... Trabalho em conjunto, não tenho dúvida que... Aí, vamos lá. Por que da criação da Secretaria de Segurança do município? Primeiro, que é uma tendência de municipalização da segurança, certo? Nada muda da Polícia Militar à Polícia Civil, nada muda. O município entra na vacância, onde o Estado não chega com as duas polícias. Isso também, voltando a falar de outros países, é muito forte, né? A polícia municipal nos Estados Unidos, por exemplo, que quando a gente vê nos filmes aí, o xerife, né, é municipal, né? Então lá tem a Polícia Federal, a Polícia Estadual e tem a municipal, né, que são atribuições diferentes. Então aqui, até então, a gente não tinha. Então tinha esse vácuo ali, né? E quando a gente estava falando do policial que mora na cidade, então ele conhece os detalhes da cidade, assim, em proporções diferentes, é a Secretaria Municipal de Segurança. O Estado, ele programa o policiamento dele para ter, eu vou ter em São José, tem uma viatura lá, uma aqui, não sei o quê. Agora, ele não sabe se lá na quadra da Barrinha tem usuários lá, né?
Ele não sabe se na Pedra Branca, tal hora, tem uns moleques fazendo bagunça de moto. Isso tem um delay para chegar no Estado, e às vezes não chega. E o Estado também ele tem um limite dele. Por exemplo, a gente tem aqui 2 viaturas só, né? E há uma necessidade de maior policiamento. Então, tem esse trabalho, essa tendência. O STF já bateu o martelo, que a Guarda Municipal tem poder de polícia. Ainda não incorporou no artigo 144, né, que lá vem quem compõe a segurança pública, né? Mas é questão de tempo lá, mas já deu poder de polícia à Guarda Municipal. Acabou até com limite. A Guarda Municipal, inicialmente, cidade com mais de 500 mil habitantes, poderia a Guarda Municipal ser armada. Acabou para 200 mil habitantes, hoje não tem limite, né? Qualquer cidade pode armar sua guarda, né? Então, tem essa tendência. O Estado, o governo federal, tem ofertado algumas coisas de estrutura, né, para os municípios. Então, tem essa necessidade dos municípios participarem da segurança pública, né? Então, vários municípios já se adiantaram isso há bastante tempo, né? Nós aqui estamos começando agora nessa estruturação, mas é fundamental que tenha, porque a segurança é uma engrenagem. Está falando que a gente já tem um problema, que eu acho que é um problema, que é a Polícia Civil e Polícia Militar, são 2 instituições. Então, a gente tem o Judiciário, que é uma outra força lá, né? Temos o Ministério Público. Então, o município, ele é a peça que faz girar isso tudo, né? A gente está trabalhando com um efetivo mínimo na nossa secretaria. Porém, a gente tem feito várias ações, porque o Estado fornece. Você faz um pedido ao Estado para uma determinada ação, você pede um apoio policial, ele cede, pô. A gente fez agora, o prefeito fez um Feste Frango, né, promoveu uma festa no Parque de Exposições, que a gente pediu policiamento a cavalo, pediu Polícia Rodoviária Estadual para tomar conta da rodovia da Posse aqui. A gente conseguiu um apoio do pessoal de RAIS, que é um policiamento pago, né? O policial é um extra do policial. A gente conseguiu motopatrulha. O município não teve gasto com isso, não precisou ter esse pessoal aqui. O Estado forneceu. Mas se não tivesse secretaria, a gente não tinha como pedir, não teria o caminho de pedir, né? Então, essa engrenagem do município, ela é fundamental. E tem coisas que é só o município que faz, né? Porque ela é setorizada já mesmo. Então, a secretaria, ela não tinha como não ser criada, né? Foi criado, a gente está se estruturando, a gente está, por exemplo, se estruturando com câmeras, a gente já tem algumas câmeras na cidade, a gente não tinha um centro de monitoramento, a gente está montando, mas na verdade, hoje a gente já tem uma lei que criou o centro de monitoramento. Essa lei, ela dá a gente a possibilidade de botar inteligência nas nossas câmeras, inteligência assim, do governo, né? Então, as câmeras, antes de ter essa central, antes de ter a lei que normatiza, ela não era apenas câmeras, né? Que gravam lá. Então, a partir de agora, a gente está implementando isso. Então, quando passa um carro roubado, adulterado de alguma forma, né, as câmeras acusam, né? Hoje é possível até leitura facial através das câmeras. Isso facilitou, barateou, porque essas câmeras elas são muito caras de leitura facial. Só que hoje foi criado um 190 integrado. O Estado criou, é um programa 190 integrado, que é o nome, e que a gente manda a imagem da nossa câmera para lá e a leitura facial é feita lá,
né? Então, a gente não precisa de uma câmera que faça aqui a leitura facial, né? Então, a inteligência é lá. A gente vai ampliar, tô falando, a nossa secretaria tem pouco mais de 2 meses, e tudo assim é muito burocrático, né? Assim, tem todo um rito, né? Então, tudo por exemplo, criada uma lei para isso, né? A gente está com um processo de montagem da estrutura, que ainda não está pronto, da nossa central de monitoramento, né? Até para a gente poder receber algum investimento do Estado e do governo federal, a gente tem que ter essa estrutura, tem que ter tudo isso, né? Então, o governo federal e estadual também estão fortalecendo muito as guardas municipais. Eles fornecem viatura, colete balístico, arma para as cidades que aderiram ao armamento. Então, tem vários recursos. A gente ainda não tem a guarda no município, né? É um projeto, né? O prefeito abraçou a causa, mas ele tem as limitações do município, de contratação, isso tudo Então, não tem como a gente saber quando vai montar, como vai montar. Mas hoje é uma pena a gente não ter essa guarda montada, porque a gente está assim, num momento de abertura do Estado e do governo federal para estruturar, né? Mas a gente está trabalhando para isso, a gente vai montar. E hoje, se a gente não tiver um sistema de inteligência artificial, né, com esse o centro de monitoramento hoje é o carro-chefe de toda a cidade. Ela consegue estar presente em todos os lugares, né, trabalhando para o humano, né, que seria humanamente impossível. A nossa cidade tem 13 acessos para outra cidade. A gente faz divisa com 6 municípios. Então, e são assim pontos longe, né? Por exemplo, você tem água fria que você entra e que sai para São Lourenço, ou você sai lá para Grota Funda. Você sai para Santa Cruz ali, você também tem vários acessos, né? Você tem a entrada aqui da BR-116. Só na BR-116, esse trecho aqui, a gente tem 3 entradas, né? Então, e tem mais lá em Água Quente, né? Que você entra lá, que sai em Santa Cruz, né? Tem outra entrada lá embaixo, do antigo quilômetro 32, agora quilômetro 34. Rio Bonito, sai para Posse, Teresópolis, Petrópolis, toca para tudo. Isso aí, Então, a gente tem um projeto montado desses locais para ter câmera, né? No Rio Bonito a gente tem ali, né, na divisa. A gente já tem uma câmera na divisa, né? Mas tem uma câmera ali no terminal. Mas antes do terminal tem a entrada que você sai para Andradas, de Teresópolis, sai para Posse, né? Então ali também a gente vai ter câmera lá no Córrego Sujo, né? E se abriu. Então, o governo viu que é tão importante o monitoramento que eles deram muita ênfase, né? Então, e abriu a possibilidade da gente usar câmeras de particulares. Então, você tem uma câmera na sua casa que ela é virada para a rua, para a praça pública, de algum local público, você pode ceder essa câmera, né? Essa imagem. Então, assim que a gente estiver estruturado, hoje não tem como a gente fazer isso, porque a gente não tem estrutura física para isso ainda, né? Mas está correndo para montar isso tudo. Então, a gente vai ter um número de câmeras muito grande, né? Então, também a gente vai orientar. Ali, se você botar na internet 190 integrado, você vai ver que tem lá, e tem como você... Tem um contratozinho lá, né, que você cedendo, coisa bem básica, bem simples ali. Mas a gente orienta a ter uma câmera com uma qualidade melhor, né? Porque não adianta você ter... imagem não dá para identificar nada, né? Passa aquele borrão de placa, não vai ser útil para a gente. Então, a gente vai fazer esse filtro também, né? Se a câmera do cara for uma qualidade ruim,
Infelizmente não serve, porque vai, agradeço, mas não me ajuda. porque vai ocupar espaço, né? E aí, mas a gente vai orientar, pô, tem. Porque hoje as câmeras baratearam muito, né? Muito. Hoje qualquer câmerazinha de 200 e poucos reais aí. Tem uma qualidade excelente, né? Então, a gente orienta, ó, vamos botar essa câmera. Então, a gente vai conseguir fazer um cerco eletrônico muito grande, né? E tem vários recursos de inteligência artificial que, porra, faz um trabalho fora do normal, cara. E até, e com isso sendo muito divulgado, você faz na tua casa. Pô, mas então eu vou montar um sistema desse aqui que, pô, vai acusar se o cara pular o muro. As câmeras hoje, qualquer não, né? Várias câmeras com baratas têm esse tipo de recurso. Você pulou, ela te acusa lá. Você fez um movimento, ela acusa. Então, com isso, a gente consegue diminuir, reduzir muito os índices de criminalidade. Muito, muito. As cidades que investiram muito nesse sistema de monitoramento reduziram drasticamente. Então, e hoje o município não precisa investir tanto, porque o Estado investiu muito. Aí tem essa possibilidade de a gente enviar nossa imagem e ele fazer o reconhecimento lá. E cada um pegar a sua câmera e integrar no nosso sistema, né? Então, Ampliou muito, né? ampliou e barateou para o governo. Não precisa investir tanto, né? Nas câmeras. Os receptores lá para poder trabalhar. Então, tem muito serviço que a gente consegue fazer com pouco recurso, com pouco material humano, como a gente tem hoje, né? Hoje a gente não tem recurso nenhum, né? A secretaria foi criada agora. Os recursos no setor público ele é de um ano para o outro, né? Então, como não tinha secretaria, também não tem recurso, né? A gente não tem material humano também suficiente. A gente está falando aqui da guarda que a gente pretende montar, mas tudo isso depende do fôlego do executivo, né? Folha salarial sempre é um calcanhar de Aquiles. Mas com o que a gente tem hoje, a gente já consegue trabalhar muita coisa. E o que a gente não pode é ficar sem fazer nada, né? Tinha que começar uma hora, a gente está nesse processo de começo, mas estamos estruturando no futuro. Não, o mais importante foi feito, começou. Começou. O problema é até iniciar. Enquanto o projeto está na cabeça, irmão, aí tem problema. A partir do momento que você executou, já não tem mais volta. Então não tem mais como dar errado. Agora vai funcionar, pronto, acabou e marcha. Eu sei que no início tudo tem muita dificuldade, mas aí em qualquer parte em qualquer trajetória da nossa vida, para iniciar algo é muito complicado, é muito complexo, mas depois que você iniciou, meu irmão, tem que fazer acontecer e acabou da melhor forma possível, até porque nós temos que entender que isso é um ganho muito grande para o município, é a nossa segurança, pô. A segurança da nossa família, porque por mais que a gente vive, eu falo muito sobre isso sempre aqui, e até porque foi a cidade que eu escolhi criar meu filho, porque ainda é uma cidade pacata. É uma cidade que a criminalidade é muito baixa. Claro que teve um período que a gente era quase zero. Não vamos falar zero, que já sempre aconteceu alguma coisa. Mas a nossa criminalidade é muito baixa. Só que tem um período de um tempo para cá que a gente vê um índicezinho começando a querer aumentar. Então a gente tem que aumentar a segurança também para conter isso. Depois que virou bagunça, não controla mais. Não controla. Porque a gente sabe, sim, da fragilidade das nossas leis, né? Então, depois que está tomado, é bem difícil, né? A gente teve um episódio essa semana no Rio, acho que todo mundo ficou sabendo de uma operação, que seria uma operação, assim, normal, que seria um cumprimento de mandado de prisão, que teria que ser feito por oficial de justiça. Quem cumpre o mandado de prisão é um oficial de justiça. Como um oficial de justiça entra numa comunidade dessa no Rio? É impossível, né? Então, foi montado um aparato para se cumprir alguns mandados de prisão, de busca e apreensão. Só que com isso, teve o revide e teve aquela guerra que a gente viu. Isso é guerra, né, cara? Só não é tratado como tal.
mas é uma guerra. É uma guerra que a gente está enfrentando há muitos anos, né? Então, assim, é fora do normal que a gente vive no Rio de Janeiro. É fora do normal, né? É muito triste a gente ver a cidade maravilhosa, né, como ela é chamada, né? E tá nesse nível, né? A gente não vê isso em países que não estão em guerra, pessoas armadas de fuzil na rua. O fuzil é uma arma de destruição muito grande, né? E que foi banalizado no Rio, pô. O cara assalta um cara no ponto de ônibus com fuzil, pô. Assim, cara, Acabou o respeito total, é né? Os uma caras coisa fora do normal. não E estão ligando pra mais nada. Então, Eu vou te falar, ô Benedito, te cortando, desculpa. Eu tô hoje, faz 14 anos que eu desço pro Rio toda semana pra trabalhar, tá? Papai do Céu sempre me abençoou que eu nunca tive um problema. Tipo assim, eu nunca tive um acidente de trânsito e eu nunca cheguei a ser assaltado. Mas eu passei alguns perrengues. Um deles, 3 horas da tarde, na entrada da Cidade de Deus. Eu fui fazer uma entrega no hospital, que é um pouco antes, eu vindo da Barra. Aí eu fui pegar pra manobrar ali. Você pega linha amarela mesmo. na linha amarela. Você pega um contorno, passa na boca da Cidade de Deus ali e pega amarela. 3 horas da tarde. Um trânsito tudo parado, assim, com carros. Um trânsito normal, assim, com vários carros de luxo, com tudo funcionando. Não estava dentro de comunidade nenhuma. Me vieram 2 motos com 4 pessoas, tá? 2 em cada moto. Irmão, os caras tinha um de trás, hein? Um cabeludozinho, sem camisa, meio fortinho, com a subzinha desse tamanhozinho no peito, pendurado. Os caras tudo de pistola na cintura, arrancaram e vieram de carro em carro, pô. Eu tava numa fitzinha estrada, né, tu falou da estradinha. Eu tava na minha estradinha carregado. Na verdade, como eu tava voltando, tava com caixa vazia e um resto que sobrou de verdura. A gente faz uma feirinha lá na Barra. E eu voltando, o cara chegou assim na porta, assim, ó, com a pistola, assim, eu com as 2 mãos no volante. Falei, tô com a mão, aqui vai ficar, né? Capaz do cara, na cabeça, abaixar a mão pra alguma coisa, o cara achar que tu vai sacar alguma coisa, morre. Então eu fiquei com a mão no volante, ele passou, olhou pra minha cara assim, foi pro carro de trás, assim, mas assim, 30 centímetros, então uma quadrada na minha cara, pô. E os caras são loucos, porque eu pensei, 3 horas da tarde, o cara tá com a quadrada aqui e os caras tudo trepado. Ele virou as costas. Se eu sou um policial, eu tinha matado os 4, pô. Na que ele virou as costas, eles foram devagarinho nas motos, assim, olhando. Falei, se eu tô trepado aqui com 21 no pente, eu já tinha puxado aqui, a ruim ia sobrar um inteiro ali, ué. Como é que os caras vão... Assim, o troço escancarou, Benevides, de uma certa forma que não tem mais respeito. Antigamente, tipo assim, sempre teve. A gente sabe, mas não era tão escancarado, os caras não estão ligando pra nada, cara. Parece que acabou o respeito. o Rio está muito tomado, né? São números que não tem como se contabilizar, mas tem, assim, levantamentos que... Primeiro que tem em torno de 4 milhões de pessoas vivendo em áreas dominadas. Olha só, 4 milhões de pessoas por área dominada. E tem números de cerca de 4 mil fuzis nessas favelas. É um exército inteiro, cara. 4 mil fuzil é um exército paralelo, os né, cara? cara? Tinha drones jogando bomba nas polícias. E ali tinha fuzis ali de 4 países diferentes, né? Os drones são de outros países. Os caras estão evoluindo de certa forma que se der mole, a nossa turma não acompanha. Não tem o mesmo, daqui a pouco os caras têm. Daqui a pouco não, já tem alguns que já têm armas superiores à arma da polícia, pô. E a gente está falando de esclarecimento, a função da secretaria são várias, né? Uma delas é esclarecer, orientar as pessoas para elas entenderem como funciona o crime e para elas denunciarem, né? A gente tem os meios de denúncia, né? Tem os discos de denúncia, que são... o anonimato é garantido por lei, né? Vai ter alguém que vai receber essa mensagem, né? Ele lá, mas consegue ver meu número. Cara, mas o cara, ele é funcionário público e a lei pesa para ele. Então, o anonimato é garantido por lei. Então, é importante demais
que se denuncie. Depois eu pedi vocês, nas redes sociais de vocês, divulguem os discos de denúncias, né? A gente tem a nossa ouvidoria municipal, mas se você quiser fazer o disco de denúncia da Polícia Militar, tem o disco de denúncia do Rio, que é o... eu esqueci o número aqui, a gente passa aqui. Todos eles são fixos, mas são WhatsApp, né? Você consegue fazer via WhatsApp, mas pode ligar também. Porque o crime hoje, ele vem chegando de uma maneira que às vezes as pessoas não percebem muito. Hoje o crime, a gente falou aqui de 4 milhões em áreas dominadas. Eles dominam a área. Então tem vizinhos nossos aqui que estão assim. A cidade de Petrópolis, que é vizinha, tem áreas que para você entrar com serviços ali, você tem que pagar. A internet você tem que pagar, o gás você tem que pagar. Isso aqui, pertinho da gente. Então, essas áreas dominadas por eles, a luz, eles que cobram. A Light lá é tudo Light, né, que fornece. A Light tem que fornecer energia, mas não consegue cobrar. E é rateado pra gente, né? Isso está no contrato e tudo da Light, né? É rateado, a gente paga isso. Então, eles cobram a energia elétrica, que todo mundo usa. Eles cobram água. Eles cobram gás, né? Que todo mundo usa. E a internet dos anos para cá, hoje toda casa tem internet, né? É igual a energia elétrica a internet hoje, né? Então, essas áreas, a internet é deles. Então, eles tomam um território. Então, hoje, a gente fala em território dominado, né? Tal território está dominado. Dominado porque não entra, cara. As concessionárias não conseguem entrar. Então, o gelo, o gelo é só deles, dentro dessas áreas. Então, os caras estão se estruturando financeiramente. A gente viu uma operação que teve do PCC há um pouco tempo, com um poste de gasolina, que servem de lavagem de dinheiro, e o cara estão cada vez ganhando mais dinheiro, né, se fortalecendo. Dinheiro é poder, pô. Então, as pessoas têm que ir notando essas coisas, e que não é só o cara que vende droga. Inclusive, hoje, nessas facções criminosas, a droga hoje, ela representa 20%. É o menor do lucro. É o menor do lucro. Até o mais recente é o pão. As áreas dominadas agora, o pão é vendido por eles. Porque eles têm a água, o pão gasta muita água, luz para assar, né, que são fornos elétricos. Eles têm de graça. E a farinha ainda rouba, né, cara, do caminhão da farinha lá. O cara não tem despesa nenhuma, é só produzir. Os pãozinhos congelados, né, eles que vendem tudo. Então, é importante essas coisas, a população ter conhecimento de... Pô, essa parada é estranha. Tem um camarada que está fazendo alguma coisa estranha aqui. Para a pessoa entender que não é só a venda de droga que pode ser a porta de entrada, né? Tem várias coisas que eles... E a gente sabe que eles estão querendo chegar na cidade, né? A gente está trabalhando diuturnamente para isso, para não deixar, né? Mas a gente depende da colaboração da população. Opa, isso aí tá estranho. Então, se alguém montou algum tipo de comércio que não é... O cara não compra, pô. Não, vou fortalecer esse camarada, não. Não é nosso caso ainda de ter um comércio desse tipo, né? Mas as pessoas têm que entender qual é a dinâmica hoje das facções criminosas, né? Que estão ao nosso redor, né, cara? Três Rios sofre há muito tempo com isso, porque o Três Rios é entreposto, né, cara? É um local de passagem de muito acesso. Isso serve para o progresso da cidade, de empresas se instalarem ali, mas também para o tráfico também. Eles usam a mesma dinâmica é uma empresa deles, né? E os caras tão grandes. Então aqui a gente tem que se blindar de várias formas, inclusive com o conhecimento. Então, um podcast igual de vocês, que atinge muita gente, e a pessoa vai tendo esse conhecimento, tendo essa visão ampla do que é o crime organizado, né?
para a gente trabalhar junto. A gente está falando da câmera que o cara que tem uma câmera lá e vai ceder a imagem dele, que vai colaborar. Então, também a informação que ele tem de passar para a gente é tão importante quanto. Né? Com certeza, com certeza. E quanto mais unido, enquanto o povo não entender que somos nós que resolvemos a situação, irmão, o povo unido resolve qualquer coisa. Você estava falando, né, que você frequenta muito o Rio, né? Também frequento bastante, frequentei mais até, hoje menos um pouco. Mas a gente conhece o estado todo, né? E você vê as cidades onde não tem segurança, como é ruim. Como a segurança hoje, por exemplo, vai ter campanha agora de deputado, de governador, né? Cara, o carro-chefe é segurança pública. Porque é o tripé ali, né? Saúde, educação e segurança. Nós aqui em São José, a gente, segurança ficava em terceiro lugar ou para mais, porque é uma cidade muito... porque é uma cidade do interior, né? Muito pacata. Então, a gente não tinha essa visão do quão importante é a segurança. Mas quem conhece outras cidades, você vê a explosão que teve Itaipava nos anos atrás, né? De muita gente do Rio vir morar. Hoje acontece isso com Teresópolis, aquela Teresópolis-Friburgo ali, Albuquerque ali, crescendo muito, porque o pessoal tá fugindo, pô. Tem vários amigos lá no Rio que, da sexta-feira, o cara sai do expediente de serviço dele, quer subir, pô. O que ele tá procurando? Paz, pô, tranquilidade. A palavra paz, ela é importantíssima, né? A gente, às vezes, na religião, pede paz, né? Porque você tá em paz é muito bom, né? Então, você ter essa insegurança, vou te falar, é muito ruim. Então, a gente tem que entender isso, valorizar muito, e a gente está no limite, né? Quando a gente fala dessas facções no Rio lá, de cara de fuzil, o cara tá 1h30 daqui, pô. Não, é um pulo, apertou lá, sobe. Você vai lá e volta. Aqui a gente tem vários abatedores, vários produtores rurais, né? Que desce e sobe todo dia. O cara tá lá e tá aqui. Então, os caras, para eles estarem aqui, é um pulo. É um pulo. Né? Uma coisa que me preocupa muito é quando tem esses cercos muito grandes lá embaixo, é dos caras também começarem a querer, fala, a gente precisa se organizar, então a gente vamos para umas cidades mais vizinhas, que são menores, são mais pacatas, para dar um pulo de umas porcaria dessa pra cá. Não, é uma preocupação válida sua, mas que a gente tem. Em 2010, teve a ocupação desse mesmo local para a implantação das UPPs, né? A UPP foi um projeto muito interessante, mas a UPP ela não teve o objetivo por questões políticas, porque não era só a polícia. A polícia era o primeiro passo. Depois, as demais coisas não chegaram. A polícia ficou lá, ué, e aí, vocês não vão vir não? Vou ficar sozinho, né? Me jogaram na fogueira, me jogaram. Então, mas em 2010, com aquela tomada, a gente teve um problema gigante quanto a isso que você está falando aí. Eles foram para Niterói, que é muito perto, foram para a região dos lagos. Então, região dos lagos, pô, até então era pacata, né? Porra, era muito tranquilo, né? E hoje tá pesado lá. Porra, Niterói foi eleita várias vezes a cidade com maior qualidade de vida do Brasil, porra, Niterói, né? Antes de 2010. 2010 virou Niterói, virou. E para retomada disso, quem conseguiu trazer de volta foi o município. São realidades financeiras diferentes. A cidade lá tem uma arrecadação muito maior, mas... A estrutura também é muito então, o município lá contratou os policiais de segurança presente. Então, chegou a ter... Eu acho que ainda está com esse número, ou próximo disso, de 400 policiais por dia, que a prefeitura contratou. A prefeitura paga esses policiais. É um número maior do que do próprio batalhão da área tem na rua, né?
Então, o município lá comprou a briga, né? E tá voltando. Niterói tá diminuindo. hoje já tá outra coisa, né? Então, agora com essa operação veio novamente essa preocupação. Mas até a operação lá, dessa vez foi feito diferente, né? O cerco foi feito diferente. A gente viu, a maioria das pessoas acompanharam, né? Muitas imagens, no início da operação, vendo marginais fugindo, falou, pô, vai se desenhar 2010, né? Estão fugindo para a mata, mas a operação foi montada já estavam esperando isso deles, né? Era previsível e conseguiram conter, prender vários lá. Outros que revidaram, né? Tiveram a vida ceifada, mas foi diferente. Essa evasão foi montada uma estrutura em todo o entorno para ninguém subir, ninguém sair, na verdade, né? Então, todos os batalhões fizeram um bloqueio. O nosso aqui não foi diferente, né? Na região serrana. Então, foi feito barreiras com a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal. Então, ainda está acontecendo isso. Essa operação continua, né? Para não subir ninguém, né? Então, foi intensificado essa operação para não repetir 2010, né? E a gente aqui não foi diferente, a gente foi acompanhando tudo, foi monitorando todas as entradas, né? E a gente conseguiu não deixar que eles chegassem para cá, né? Até porque também, né, Benevides, nessa operação dessa vez também, eles não conseguiram fugir da forma que eles fugiram da última, né? Então, assim, a polícia estava com a estratégia muito maior, conseguiram segurar ali a galera, tá? E você falou até das vidas que foram ceifadas. Nós sabemos que a perda de uma vida é algo lamentável. Sim. Mas um ser humano que chegou num ponto de estar do outro lado da moeda e portar um fuzil, eu acho que ele não quer mais dialogar. A conversa dele encerrou por ali. Eu acho que ele assinou a sentença dele, está esperando alguém executar. Porque um cara que porta um fuzil não é um cara que não tem mais diálogo com ele. O dele, infelizmente, ele tá disposto a matar e morrer e acabou. E não tem conversa com esses caras. Não tem como você chegar pro cara desse e querer prender o cara de fuzil na mão. Porque se ele cismar de revidar, ele mata 4, 5 policiais. Infelizmente, nós tivemos uma perda muito significativa, que foram 4 heróis, né? Tivemos outros 12 baleados, mas tivemos uma perda muito grande. E é lamentável sabermos que nós perdemos 4 heróis nessa batalha. Foram policiais, assim, de uma carreira muito interessante, né? Um deles chegou a trabalhar aqui, um policial civil trabalhou aqui. Um estava recém-chegado na polícia, né? Tinha saído há pouco tempo. Falaram em 40 dias, já tinha saído do curso, né? Tava ali, sei lá, talvez nem um ano na polícia ainda. Eu sou cristão, você é cristão, a gente tem essa visão da vida, que você está falando, é lamentável a perca de uma vida. Mas, principalmente a gente que está na polícia, a gente conhece, passa por episódios, e você vê que são pessoas, cara, transtornadas. E que você está falando, desde o momento que ele está com um fuzil na mão, cara, ele perdeu toda essa oportunidade de seguir com a vida dele. Ele escolheu aquilo ali, né? Ele tá passando por um momento ruim da vida e fez uma escolha errada. O cara que tá disposto a portar um fuzil mesmo e bater de frente, e os caras fazem vídeo hoje escancarando mesmo. Portanto, tem vídeo de polícia com rádio na mão. Os caras falando, sobe que vai tomar bala, sobe que vai tomar bala. Como é que tu tem que subir pronto pros caras, pô? Só vai morrer todo mundo, não tem jeito. E infelizmente nós temos que prezar por quem cuida da gente, por quem faz a nossa segurança. E os caras estão ali dispostos a matar e morrer. Então, infelizmente, se foi necessário, claro que a gente nunca peça que seja, o necessário é prender. Mas se for necessário ceifar mais vidas dessa forma, me desculpe, para manter a ordem e a disciplina, que seja feito. Muita gente falou em números, 128,
né, alguns números em torno disso, mas a gente está falando de 4 mil fuzis, cara. Os números lá são gigantescos. Então, outras operações dessa vão ocorrer e outros números parecidos vão acontecer, porque o caos que está o Rio hoje é inevitável, pô. Você não consegue ir lá. A polícia foi lá para prender, pô. A polícia foi lá com mandado da justiça. Teve todo um procedimento. Para você conseguir um mandado de prisão, é difícil, pô. Você tem que ter todo um trabalho feito ali, né? Então, a gente tinha centenas de mandados de prisão para ser cumprido, outros de busca e apreensão. Então, tudo isso foi pautado na lei, né? Então, os policiais estavam cumprindo uma determinação judicial. Então, é inevitável que vai acontecer de novo. A gente sabe que tem mais marginais lá, né? Então, quando a polícia for lá cumprir outros mandados, certamente eles vão revidar, pô. Então, a gente sabe que é inevitável que vão acontecer mais mortes, mas é a escolha, né? As escolhas são... Infelizmente, isso aí. São as atitudes, as escolhas que a gente faz, é que nem a gente sempre fala. A vida, ela é feita, você estava até falando sobre isso na questão do psicológico do policial militar, dos problemas que ele tem, porque a vida ela é composta de escolhas e sem arrependimentos. Então, sempre tenta escolher o que você acredita que é o melhor que possa ser feito naquele momento, com o recurso que você tem, porque depois não tem como voltar atrás. Não adianta você escolher, tomar uma decisão e nesse caminho você se arrepender por aquela decisão e ficar remoendo. Irmão, se eu tomei aquela decisão naquele momento, porque naquele momento era o melhor que eu pude fazer e eu fiz com convicção e eu vou lutar até o final aqui nessa decisão que eu tomei, ponto, acabou. E assim é na vida, no dia a dia, em tudo, né, ô Benevides? Tem um texto, depois até te envio, que eu montei, que é uma ideia de uma palestra, a gente já até passou para algumas pessoas. Na verdade, é focada, assim, para o crime, para a droga, né? Mas o título é As Escolhas que Definem, né? O título é isso, As Escolhas. E a gente, como pai, hoje, né? Então, a gente tem que orientar os filhos a isso, porque a criança, ela não tem uma formação total, né? A criança, o adolescente... Então, cabe aos pais mostrar o caminho, né, cara? Então, essa palestra, né, vamos dizer assim, ela fala em escolha. Então, todo tempo você escolhe alguma coisa. E o reflexo disso lá na frente é gigante, pô. A gente está falando aqui, a gente falou mais cedo aqui de concurso, da polícia e tal. Então, se você hoje pego na rua usando droga, a pena hoje é branda, tá tranquilo, mas vai te limitar uma pancada de concurso. Para a polícia é o primeiro, né? Então, são escolhas que você tem que saber que os reflexos que elas vão ter lá na frente. Então, esse também é um trabalho que a gente pretende fazer nas igrejas, porque as igrejas já têm os movimentos das igrejas. Então, a gente não precisa montar um movimento. Desde o momento que você monta vamos fazer uma palestra hoje em antidroga. Pô, não vai chamar um grande público, né? Então, a ideia é que as igrejas façam esse trabalho já nos movimentos que elas já têm, né? Começam a jogar isso, né? Plantando a sementinha devagar. Plantando a sementinha. E tem que ser plantado até a forma de falar. Portanto, o título eu nem botei prevenção de droga, nada disso, porque uma coisa que já para o adolescente, esse malandro vai falar uma parada chata aí, pô, já sei tudo o que é. Na verdade não sabe, pô, não sabe. Então a ideia ali é falar, meu irmão, a tua escolha hoje vai refletir aqui. Se imagina hoje aí com 30 anos, o que você quer ser? Qual a tua profissão? Eu quero ser... E aí? Então pega daí e vai descendo para você hoje, vai tomando suas decisões hoje, para saber onde você quer chegar lá.
Então, isso, a família é a base, né, cara? Para isso acontecer. E nessas comunidades, o que é fato que a gente vê é a desestruturação das famílias, né? Então, fica fácil do crime recrutar essa galera, porque faltou uma base familiar, né? Então, na cidade, como uma cidade pequena, uma cidade assim com número de cristãos muito grande, né? De frequentadores de igreja, isso ajuda. Então, Muito, com certeza. A nossa estabilidade é outra, na verdade, sim. né? Porque tem muitas pessoas que a gente vê, geralmente, querendo criticar. Sempre a culpa é do outro. Ninguém quer usar essa responsabilidade, puxar para si próprio. Porque a galera vê, isso é o sistema, isso é o governo, isso... Tudo bem. Não vou te falar que é perfeito, não. Pelo contrário, eu acho que tá uma bosta, deveria melhorar muito, tá? Essa é a minha visão hoje. Nós temos, exatamente, eu acho que tem... Na verdade, se não tiver crítica, eu acho que não tem nem evolução. Mas você tem que pensar o seguinte, irmão. Nós somos do interior. Quantas crianças você viu com 12, adolescentes, 12, 13 anos, que foi necessário pegar no cabo de uma enxada, no cabo de uma foice e tá na rua trabalhando e fazendo isso para ajudar em casa, na nossa infância? Sim. Ai, mas peraí, você tá no interior. Não, tô no interior não. Eu participo da capital. E quantas crianças você vê no sinal vendendo uma bala? Quantos deficientes estão ali correndo atrás, vendendo um negócio e correndo atrás e buscando alguma coisa? É difícil. Não é fácil para ninguém, irmão. Então são as suas escolhas que vão gerar o seu resultado depois. Tem uns que querem ter algo mais fácil. E o cara vai falar, pô, Igor, não tem jeito, porque aí como é que eu vou fazer? Não tem trabalho para todo mundo, a massa passa necessidade, passa aperto, passa dificuldade, então acabou sobrando isso. Desculpa, não sobrou não. O cara quer ostentar, o cara quer ter a mais, o cara quer aparecer, ele quer achar que ele é brabão, que ele é bonzão, e ele fez uma escolha na vida. E se tá tudo bem para ele tem que saber que o reflexo disso ou é cadeia ou vai morrer, pô. Não tem outra opção. O cara que entra nessa vida e ele tá ciente. Os próprios traficantes costumam usar, ó. O resultado aqui costuma ser esses dois. Eu nunca ouvi falar, assim, até porque eu conheço muito pouco, né, só da televisão, de bandido de cabeça branca, pô. Ou ficou de cabeça branca porque pegou 30 anos de cadeia, tá? Ou morreu no caminho. Então ele tem que saber que é o reflexo dele. Então, nós sabemos que de fato, o sistema tem que melhorar. Eu acho que o governo tem que mudar muita coisa, tem que investir mais em educação, tem que investir mais em diversas coisas. Mas, irmão, uma escolha ruim ecoa na eternidade. Sim. Não tem jeito, é pro resto da vida. Isso aí toma... Tem muitos que entram, depois almejam em sair de lá e não tem mais volta, pô. Não tem, então você tem que saber disso antes de entrar. A partir do momento que eu tomei essa decisão, é pro resto da minha vida. Vale a pena? Eu conheço alguns que eu já ouvi falar, que eu jamais sonho ter o meu filho perto disso, e hoje o que eu mais gostaria é de poder sair daqui e tocar minha vida. Eu não posso. Não posso, acabou. E depois que manchou tua imagem, apareceu tua carinha lá, acabou, irmão. Depois fala, não adianta, eu vou parar, vai parar nada. Isso aí, e o cara que faz a besteira, a gente sabe disso, quanto mais no interior, que todo mundo se conhece, Benevides. Você faz a besteira uma vez só. Pode ser uma vez. Você cometeu ali um problema que você teve, você roubou alguma coisa. Você saiu como ladrão na cidade, numa cidade interior, todo mundo se conhece. Você nunca mais, você passou 20 anos da sua vida sem cometer um delito, sem cometer nada. Eu não vou nem te falar polícia, não. O povo vai olhar, fala, pô, o cara é gente boa, não sei, deixa eu mandar bola não, que sou um ladrão danado. Às vezes ele fez uma vez, às vezes foi pego naquele momento, foi uma dificuldade, uma turbulência que estava passando na vida que cometeu aquela infração. Mas tudo bem, foi uma vez só. Mas ele fez, pô. E a partir do momento que ele tomou a decisão em fazer, ele tem que ter a consciência que isso vai seguir ele pela eternidade. Não tem como. Pô, eu fiz, me arrependo, beleza, peço desculpa, mas tu vai conviver com essa porra. Não tem outro caminho. Não tem pra onde correr. Né? E uma coisa muito interessante que você estava falando pra gente em questão da religião, hoje, porque a polícia é uma coisa que existe, suga muito do cara, né, o Benevides. Então, como é que você faz hoje para conciliar a sua religião, a sua família
e o seu trabalho junto? Porque aí é uma pedrada, é muita coisa, rapaz. Tá doido? É uma correria muito grande, né? Mas a família toda sendo estruturada, né? Tem uma esposa que faz a parte dela, né? Quando a gente está na correria, ela está mantendo as coisas em casa. Tenho o privilégio de morar do lado dos meus pais, né? Que são uma âncora também, né, que estão ali. Então, a família não é só ali dentro de casa, né? Toda a família, ela prepara isso, né? É uma correria. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando, estamos aqui, não sei nem se tem alguma demanda, o celular tá desligado, né? Mas, Merece um minuto de paz também. mas sábado, domingo a gente tem missões e a gente está falando, cara, eu procuro sempre apoiar muito as igrejas. A humanidade, ela passa por momentos de prioridade, né? Teve a fase de sobrevivência do ser humano lá atrás, que os animais você tinha que esconder na caverna para o bicho não te matar. E então hoje, vamos trazer para a realidade de hoje, hoje a gente tem uma tecnologia que não falta alimentos, né? A gente tem maquinários aí para o agro. Então, hoje, a gente não tem escassez de alimento. Então, essa nossa corrida pelo alimento não tem. Hoje, a gente tem que correr atrás do dinheiro, né, de trabalhar, ter o dinheiro para poder comprar. Mas, hoje, o grande problema que eu vejo, que vem acontecendo e que tem um futuro, assim, bem, bem ruim, é a mente humana. Então, a gente está cada vez mais acelerado, né, com a tecnologia, né? Então, você está sempre com o celular ligado, a televisão, o computador. O silêncio faz muita falta, né? O silêncio é onde você bota a cabeça em ordem. Então, são números, né? Não são assim que eu acho, são números. A gente está falando de número de suicídios, como vem aumentando, o número de depressão, como vem aumentando. Então, as doenças mentais, ela tem aumentado muito. E a igreja, ela tem um papel fundamental nisso. A igreja, ela te fortalece espiritualmente, né? Quem está ouvindo a gente que não tem uma vivência, procura ter, né? Porque quem tem uma conexão com o divino, né, ele é muito forte. Ele pode estar sozinho, que ele, na verdade, não vai estar sozinho. Ele está com Deus. Então, as igrejas têm um trabalho fundamental nisso, né? Quem é ateu, agnóstico, o nome que dê, procure olhar as igrejas como centro de tratamento da mente, né? Amanhã, por exemplo, a gente está falando isso aqui porque a nossa secretaria, ela é segurança e ordem pública, né? Então, a gente também cuida do trânsito, né? Mas também são números pequenos de agentes de trânsito, né? Então, a gente tem várias demandas. Aí, amanhã, a gente tem algumas demandas durante o dia, numa igreja de Jaguara ali, o pastor solicitou um apoio da gente. Durante o dia, a gente vai apoiar. E à noite, a gente tem um apoio da Igreja Católica em Contendas. E a gente já não tem mais material humano, né? À noite, não tem mais quem a gente escalar. Então, amanhã estarei eu lá, junto com o Bruno, que é o diretor de trânsito, né? Então, a gente não vai deixar de atender a igreja. A gente vai lá, que a igreja vai fazer um trabalho na rua, né? Fora da igreja. Então, a gente tem que dar esse apoio lá. Então, a gente vai, às vezes, sacrifica a família de deixar um sábado à noite, né?
não sei, 2, 3 horas, mas a gente vai estar lá apoiando a igreja. Porque além da gente ser cristão, no meu caso, né, que sou cristão, vou estar lá feliz de estar lá, mas a gente tem que ter essa visão. Eu tô falando do ateu entender que aquilo lá, quantas pessoas estão sendo trabalhadas ali para ter uma mente mais forte, né? Então, essa estrutura, ela vem da família, a estrutura das escolas, que a gente vê que ficou muito falho, né? A gente sabe que as escolas precisam se estruturar melhor, né? Mas a formação da criança vem da família, da escola, e a religião tem essa parte importantíssima, né? Então, A questão da empatia, do amor ao próximo, a gente ter uma convivência melhor com as outras, até dos pensamentos. Eu acho que a pessoa que está mais apegada a Cristo, mais apegada a Deus, que tem esse propósito que o cristão tem, o pensamento dele, por mais que, não vou te falar que não passe, mas quando passa um pensamento ruim na cabeça, já é muito, é menos pior. ó, É muito em menor. sua maioria, você tem um pensamento bom, do bem, quer fazer o bem, né? Quando você não pode fazer o bem, você dá licença e deixa o próximo passar. Fala, eu não posso te ajudar, irmão, mas me perdoa, mas toca teu caminho e vai embora. E tem alguns que, infelizmente, que não tem essa empatia, esse amor ao próximo, fica o dia inteiro pensando em prejudicar o próximo. Tem uns que eu vou te falar, não vou nem te falar em questão de crime, nem nada mas os caras ficam o dia inteiro matutando uma ideia de dar um jeito de atrapalhar a vida do cara. Aí, às vezes, aí vem a questão de... que é outras coisas? Que é a questão da inveja, das outras coisas. Às vezes, o cara te ver bem faz tão mal pra ele. Não é que ele quer estar igual ou melhor do que você. Ele só quer o prazer de te ver mal. Puxar pro... Porra, eu vejo as coisas... O cara tem um Fusca. Pô, você que foi lá e comprou uma Hilux. O cara vem te falar, porra, bacana, o cara comprou uma Hilux. Eu quero ter uma Hilux também. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a minha vida toda, eu vou conquistar, eu vou crescer na vida, que eu quero ter uma Hilux. E não tem nada demais você almejar algo melhor para sua família se você busca aquilo. Então, assim, é o reflexo do que você faz. Mas não. Eu falo, não, porra, ele não pode andar de Hilux, não. Eu quero ver ele andando de Fusca. Eu posso andar a pé, mas eu quero ver ele num Fusca, eu não quero ver ele numa Hilux. É um pensamento mesquinho que o ser humano está desenvolvendo cada dia mais, cara. Que às vezes eu converso com algumas pessoas, eu paro para pensar, falo, pai, não é possível, pai. Não é possível. Já tá na hora de ter um outro dilúvio e dar uma limpeza, porque ninguém aguenta mais não, rapaz. Já tá chegando um ponto aí que, ó, tá na hora de limpar isso aí. O senhor volta e rebata aí o que tem que rebatar e deixa o que tem que deixar, porque, ó, não tá dando mais viver dessa forma, não. O ser humano tá ficando, cara. É inacreditável, cara. Infelizmente, irmão. Irmão, nós já estamos meio que chegando, infelizmente, ao fim do nosso bate-papo, que nosso bate-papo tá maravilhoso. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Nós vamos voltar em breve, se Deus quiser, pra gente continuar esse bate-papo, tá? Eu já queria aproveitar a situação e eu gostaria de te pedir um favor. Deixa pra gente aqui um conselho para aqueles que pensam, principalmente a garotada jovem que vem pensando em iniciar na carreira militar, que vem pensando em começar a sua vida, ou até mesmo que já estão estudando para o concurso, ou que passaram no concurso e ainda não foram chamados. Deixa hoje um conselho para a galera que quer iniciar nessa carreira militar, por favor. Então, a gente está falando aqui, falou agora de escolha, né? Tenham muito cuidado com suas escolhas. Procurem se aprofundar, saber aonde você quer chegar, né? E estudem muito, né? A gente falou também aqui que estudar não ocupa espaço. E podem procurar, todos os policiais da cidade com certeza vão estar abertos, e eu estou aberto a mostrar o caminho que tem que ser seguido para chegar até aqui. E procurem o bem, né? Que isso vai te levar aonde você quer. Então é isso aí, galera. Fica a dica do nosso amigo Benevides. É um cara assim que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pela pessoa que você é, tá? Não porque você tá aqui, é porque a gente ouve falar.
todos os profissionais hoje aqui da segurança pública do nosso município falam muito bem de você. Não é questão de ser um soldado, ser um cabo, ser um sargento. Todos eles falam, não, Igor, o Benevides é um cara sensato, é um cara bacana, é um cara maleável, dá pra gente sentar e conversar. Ele sempre tenta entender o nosso lado, sempre tenta entender os dois lados da moeda. E isso é algo muito importante para uma pessoa que está no cargo de liderança. Porque tem muitos que acreditam porque estão hoje em hierarquia, um nível acima. Que está um nível acima acha que sabe de tudo, que os de baixo têm que obedecer e acabou, e não tem esse bom senso, essa troca de ideia, essa experiência é muito bacana, porque tu sabe que você vivenciou isso há muito tempo atrás, e tinha coisas que você passava, às vezes, que você queria, às vezes, passar por um superior, e você não podia passar da forma que você gostaria, porque o cara não te ouvia. É muito ruim ser só comandado por um cara incompetente, ser comandado por um cara arbitrário, né? É horrível, né? E eu senti no teu coração que já passou isso aí. Essa daí foi no coração. Irmão, e vamos aproveitar aí que a gente já deixou um recado muito bacana aí pra galera que quer ingressar na carreira militar. Deixa as suas redes sociais, a rede social da nossa Secretaria de Segurança Pública do município, como contactar vocês, deixa o contato aí e a gente vai deixar no link de descrição também lá pra galera ver. Mas... Eu não tenho rede social pessoal não tenho. É uma escolha. Pensa, vive mais. Ela ocupa muito tempo, né? Te dispersa muito, né? Mas tenho da Secretaria. Botei Secretaria de Segurança de São José do Vale do Rio Preto, ela vai chegar lá, sem CEOP, né? São as siglas. Mas vou pedir para você depois divulgar aí nas tuas redes sociais. Como, do mesmo jeito que a gente vai divulgar os discos de denúncia, né? Pedir vocês aí para divulgar. E é fácil de achar. Você botou lá a Secretaria de Segurança Municipal, você vai acessar. Lá tem os trabalhos que a gente tem feito, né? Tem o que a gente está buscando fazer. Não deixe de participar lá da rede social, que é importante, divulgação. Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Tá aí as redes sociais da nossa segurança pública do nosso município, né, o Benevides. E é muito importante que a população acompanhe para entender um pouquinho mais sobre o trabalho da nossa Polícia Militar. Porque tem pessoas que gostam de criticar a Polícia Militar, mas não faz ideia do trabalho que vocês exercem na rua. Porque uma coisa é você ver o cara uma vez na vida e teve um acontecido ali e todo mundo quer criticar a pessoa por aquilo. Mas não fazem ideia do que ele passou até chegar ali, o que ele faz para proteger o povo do nosso município. E a polícia, ela não aparece muito, porque se ela aparecer muito é porque está dando muito problema, né? O importante é que... Polícia e plano de saúde é igualzinho, né? A gente paga, mas não precisa até chamar, né? Então, quando você não ouve falar de polícia, é porque está tudo normal. Então, ou aparece bem, né? Às vezes a polícia faz algumas ações boas, né? Que aparece ali positivamente, é excelente, lógico. Mas você vê, como você vê uma cidade alerta da vida aí, que nas cidades grandes que a polícia o dia inteiro é só problema, né? Então, quando a gente não ouve muito falar na polícia, porque tá funcionando, tá funcionando. Certo, né? Então, Benevides, é isso aí. Te agradeço imensamente por ter participado aqui com a gente. Em nome da Secretaria, em nome de todos os policiais da cidade, agradeço pela oportunidade de a gente estar divulgando nosso trabalho aqui. Cara, que isso, irmão, eu que te agradeço muito. E, família, é isso aí. Nós vamos encerrando aí mais um episódio do Voz na Cidade Podcast com o nosso irmão aqui, o subtenente, não é isso? Subtenente Benevides, e vamos finalizando por aqui e aguardamos vocês. Até o próximo episódio, família. Tchau, tchau, hein? Valeu!